Meia lua, meia lua, meia lua, ia, 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 ia. Meia lua, meia lua, meia lua, Olá, gente, Bosco da Ju, em meio a todos esses outros corpos, nessa meia lua, para falar um pouco de ritmo. Acredito que em outros vídeos o tema ritmo esteja sempre presente, mas hoje nós vamos fazer uma abordagem assim, um pouco mais reflexiva, ativa e propor a vocês uma experiência para vocês carregarem no dia a dia de vocês. Observe que tudo que nós vemos aqui são corpos, e todo corpo é em potencial um objeto sonoro, inclusive o nosso. E o nosso corpo se faz objeto sonoro e dançante. Então são muitos ritmos que podem ser compostos, podem ser criados, podem ser tirados do próprio corpo e de qualquer outro corpo. E a nossa dança, a dança livre, ela atenta bastante para essa questão rítmica. Os gregos já diziam que o ritmo é tudo que se move, tudo que flui. Vários autores assim, da área de música vão trabalhar com a questão do ritmo, como vários autores também da área de dança. Um dos livros que eu posso citar da área de música é um livro muito antigo, de Mascarenhas, que fala sobre música, teoria musical e solfejo. Tem outro livro que é muito adotado atualmente, de Burhan Milvet, não sei se essa é a pronúncia correta, sobre teoria musical, que também fala do ritmo. E no meu próprio livro, sobre o nosso método de dança, a gente traduziu o ritmo como o corpo do tempo. Para refletir um pouco sobre a nossa necessidade de mensurar o tempo. E é dessa necessidade que surge a nossa busca por compreensão do ritmo. Então é como se a gente trouxesse o tempo para esse mundo da matéria, para a gente compreender as durações, os processos, as dinâmicas rítmicas, para a gente compreender as diferenças das fórmulas rítmicas que geram os movimentos, que geram os gêneros musicais. Então, ritmo, o corpo do tempo. E a gente vai falar um pouco, de forma bem prática, sobre como a gente pode atentar para a questão ritmo quando a gente estiver dançando. E aí eu vou estabelecer um paralelo entre o ritmo que a gente compõe na percussão e o ritmo que a gente compõe ao dançar. O ritmo, ele possui alguns elementos. O principal elemento que nos possibilita captar o tempo, mensurar o tempo, é o pulso, a unidade de tempo, a unidade de medida do tempo. Quando eu pego um instrumento como esse aqui, o agogô, nós temos vários pulsos, várias unidades de tempo. Essas unidades de tempo, às vezes, são manifestas como som, mas às vezes são manifestas como silêncio.
Então tudo é muito relativo, depende muito também do nosso foco, da nossa observação, da forma como a gente categoriza. Mas lá estão os cursos, uns fortes, outros fracos, outros silenciados, mas eles estão lá. A pulsão faz parte de toda e qualquer busca, de todo e qualquer movimento. Então estejamos atentos a isso. Então o pulso é um dos elementos. Quando eu encadeio os pulsos, eu tenho um andamento, que ele pode ser mais lento ou mais rápido. Então, do lento ao moderado ao rápido, existe essa variação de andamento. Todos esses pulsos encadeados que formam esse andamento, eles podem ser organizados em partes. É o que a gente chama de compasso. O compasso do movimento, o compasso musical. Então, existem compassos simples, existem compassos compostos. Então, tem compasso para tudo quanto é gosto. A nossa preocupação agora não é essa. O que nós queremos atentar é para como a gente vai estabelecer o diálogo do movimento com as ritmicidades. E aí a gente vai começar a pensar os pulsos a partir dos movimentos que nós estamos realizando. Então essa é a ideia. Associar o seu movimento, o ataque do movimento, com a sonoridade e o silêncio. Para você construir essa organização sonora e do movimento. Então, em resumo, os elementos do ritmo: unidade de tempo, o pulsos, que pode ser manifesto de forma forte e fraca, ou na forma de silêncio. Nós temos o andamento, que é a sucessão, o encadeamento de pulsos. Nós temos os compassos, que são as partes em que a gente divide esses andamentos para compor as fórmulas rítmicas. Então, se a gente tiver uma mínima noção desses três elementos, a gente vai compreender muito mais como a gente dança. Vai facilitar a nossa criação na dança. E aí eu vou passar um exercício para vocês. Um exercício que eu gostaria que vocês tentassem fazer em qualquer momento do dia, porque é um exercício muito simples. Observem aqui, eu vou utilizar o pandeiro como exemplo. Imagine que a pele do pandeiro é o chão e minha mão são os pés. Quando eu faço esse movimento que entra em contato um corpo com outro corpo, eu gero som. Quando eu faço esse outro movimento, comumente chamado de contratempo, se aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho um contratempo. Esse movimento também faz parte da estrutura rítmica. Então, ó, 1, 2, 1, 2. Então, como eu disse antes, imagine que o pandeiro é o chão e a minha mão, meu pé. Então eu faço o quê? Quando eu piso, tempo 1. Quando eu levanto, estou no contratempo. 1 e 2 e 3 e 4 e 1, 2, 3, 4. Ó. Certo? Então a gente vai fazer essa experiência. Ou no silêncio, ou fazendo uma contagem, ou ouvindo alguma música. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar os nossos passos. Eu posso fazer isso até caminhando. Então é o seguinte exercício. Ó.
para a gente entender como os acentos vão se colocando, se sucedendo e formando estruturas rítmicas. E eu começar a perceber isso no meu movimento. E a gente vai utilizar apenas esse movimento do caminhar. Então, quando vocês estiverem caminhando na rua, lembra que a gente fez um vídeo sobre respiração? Eu posso utilizar minha respiração também como referencial para eu construir esse ritmo da caminhada. Vou demonstrar. Falar. Eu inspiro e eu expiro. Tá vendo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Perceberam como funciona? Então esse é o exercício. Muito simples nesse vídeo. O ritmo enquanto movimento que flui com seus elementos, pulsos, andamento, compasso. Vamos focar os pulsos e os andamentos. E a gente vai exercitar, pensar a nossa caminhada de uma forma rítmica. Esse é o caminho que nós vamos trilhar em todos os vídeos sobre o ritmo que nós fizermos. Esse não será o último, terão outros, mas a gente vai começar a despertar através desses vídeos sobre o ritmo, esse pensamento rítmico sobre o movimento. Então vamos lá, vamos caminhar pensando, sentindo o ritmo. Pulso, pulso, piso, piso. Piso, levanto, tempo contra tempo, tempo contra tempo. Ok, gente? Façam esse exercício, depois comente o que vocês acharam dessa experiência. Até mais, até o próximo vídeo.